Bom dia, gente, tudo bem? É a minha terceira vez, mas eu ainda fiquei nervosa. E eu acho que eu fiquei tão nervosa que todo mundo que passava ali no canto falava: calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir apresentar. Eu estou bem feliz de estar aqui falando de um tema que eu gosto bastante. Eu até me peguei lembrando que, na minha primeira apresentação no XDA-BH, há bastante tempo atrás, eu falei um pouquinho sobre esse tema, e é um tema que eu estou começando a pesquisar mais a fundo. Eu não trago ele com toda a profundidade do mundo, mas muito mais como uma reflexão para a gente fazer junto, e eu acho que é um tema muito importante para a área de UX e de design no geral. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim: como é o processo de design? E aí, na cabeça de muitos de vocês, pode estar algo mais ou menos assim. Alguns pensaram no duplo diamante, alguns pensaram em frameworks com 3, 5, 7, 10 etapas, alguns pensaram em frameworks circulares, de infinito, aqueles não lineares, mas a gente tem vários frameworks diferentes do processo de design, e pode ser que alguns de vocês pensaram até numa receita, assim: o processo de design ele começa com uma matriz SD, depois eu faço entrevista, depois eu crio uma persona, eu faço um crazy eight, eu crio wireframes, eu faço um teste de usabilidade, eu dou 3 pulinhos e pronto, meu design maravilhoso está pronto. E aí esse último me dá até arrepio, né? E eu acho que alguns de vocês também. Porque, afinal de contas, a gente tem outra pergunta importante. Será que o processo de design ele é sempre igual? Ou ele deveria ser sempre igual? Quando a gente vai olhar alguns autores, como, por exemplo, Rafael Cardoso, que já foi falado aqui outras vezes, né, nessa sala, ontem, inclusive, ele diz que o processo de design ele é bem caracterizado pelo jeito que a gente faz, né? A gente tem um processo específico dentro do design, mas também por aquilo que a gente projeta. E dentro do design a gente tem 1000 possibilidades de projetar. Isso é uma das coisas que me anima muito, né? Eu sou formada em design de produtos físicos, e a gente pode projetar muitas coisas diferentes. E aí eu volto naquela mesma pergunta, assim: será que o processo de design é sempre igual? Aqui eu escolhi algumas coisas bem aleatórias, objetos aleatórios, né? Será que projetar um acessório é igual projetar um utilitário, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê existem aspectos nesses projetos que são distintos. Por exemplo, quando eu estou projetando um acessório, é óbvio que o impacto visual dele, o atributo visual dele de percepção, ele é mais relevante. Quando eu estou projetando o utilitário, né, o atributo de uso ali, ele é mais relevante. E, obviamente, isso vai impactar no meu processo. Por exemplo, no acessório, eu vou ter que fazer mais pesquisa de tendência, pesquisa de percepção. Quando eu estou falando de um utilitário, aqui no caso, que vai ser utilizado por bebês recém-nascidos, eu vou ter que fazer uma pesquisa mais profunda desses materiais. Eu vou ter que fazer, talvez, mais testes, né? Eu tenho um risco ali muito grande envolvido. Tá, mas nesse contexto aqui de produto digital, de UX-Conf, a gente não está falando só desses tipos de produto. A gente pode ir para algo mais próximo do nosso mundo, de produtos digitais, aplicativos mesmo. Aqui escolhi aleatoriamente também, mas, nesse caso, a gente tem 2 aplicativos do mundo financeiro. Um é o aplicativo da Caixa de Consulta do FGTS e o outro é o Nó. Os 2 são do mundo financeiro, os 2 podem ter features parecidas. Mas a gente vê que o contexto deles é muito diferente. Isso, obviamente, vai impactar que o produto final não vai ser igual. Os 2 podem ter, por exemplo, extrato, mas o extrato de um não vai ser igual ao extrato do outro. E, da mesma maneira, a forma de projetar em um desses produtos não vai ser necessariamente igual à forma de projetar no outro. Afinal de contas, a gente tem aqui um produto, esse do FGTS, que, na teoria, o público é muito amplo, né? Todo mundo aqui pode ter que consultar em algum momento. E a gente tem um produto que é mais amplo, um público maior, mais consolidado, e a gente tem, do outro lado, uma startup que está se iniciando, que tem um público menor, que tem um nicho mais específico, contas conjuntas, né, que está explorando ainda esses caminhos. A forma de projetar neles vai ser distinta. E aí a gente entende que a natureza daquilo que a gente projeta, ele influencia, né, diretamente na forma que a gente projeta. Então, a característica daquilo que eu estou projetando vai mudar a minha forma de projetar aquilo. E aí eu comecei a fazer um início de uma pesquisa, ainda não tão estruturada, comigo mesma, refletindo com algumas pessoas que eu conheço do mercado, para perguntar:
Como que você sabe como projetar cada projeto? Principalmente ali para pessoas mais sêniores, que têm experiência no mercado. E eu encontrei muitos atributos diferentes. Esses atributos, eu nem vou listar todos aqui, mas eles perpassam pela característica da empresa. Então, dependendo da empresa, do segmento que eu estou, eu tenho etapas mais importantes ou menos importantes. Por exemplo, o mercado financeiro, que eu já atuei, tem várias etapas de regras muito específicas que a gente tem que se atentar no processo de design. E tem outros segmentos que têm outras necessidades. O modelo de negócios também, que a gente está dentro dele, vai influenciar no foco do negócio. E como a gente falou um pouco mais cedo, o foco do negócio vai travar nosso processo de design também. Então, se eu estou dentro de um negócio que é de um modelo SaaS, esse negócio ele tem uma necessidade de retenção maior dos usuários. Então, talvez ele tenha um foco maior em satisfação. Já outros negócios que têm muito foco na conversão, ele pode ser totalmente diferente. Isso vai impactar a nossa forma de fazer design. As características também do produto e do projeto que a gente está atuando em si afetam diretamente a nossa forma de projetar. Então, qual é a maturidade desse produto? É um produto que está começando agora no mercado, que tem pouquíssimos usuários, que ainda não validou o seu valor? Talvez eu possa fazer mais teste aqui. Ou não, é um produto que está em crescimento, é um produto que já está em maturidade, que tem uma base de usuários gigante, que já é a grande fonte de receita da empresa. O que eu posso fazer em um ou em outro vai mudar. A gente também tem a questão do risco e da incerteza, né? Qual é o risco desse projeto? Será que eu tenho que fazer mais testes para mitigar esse risco? Ou não? Não é tão necessário. A gente pode aqui se arriscar mais. A incerteza aqui está maior, está menor? A gente também atua dentro de produtos, não necessariamente só em projetos. Então, a gente pode ter conhecimentos anteriores daquele produto, que podem embasar o meu processo de design, e eu não preciso fazer tudo daquela vez, né? Eu posso usar os conhecimentos anteriores. A própria cultura da empresa vai impactar muito na forma como a gente vai fazer design. A gente falou muito de cultura aqui também em outras palestras, né? E, além disso, a gente tem próprias questões de limitação de tempo, de recurso. Eu tenho uma pressão de tempo para esse projeto? O negócio precisa de uma resposta rápida? Não precisa? Eu tenho proximidade das pessoas usuárias? É fácil eu chegar nelas? Não é? Será que eu tenho todas as ferramentas que eu gostaria? Eu vou ter que fazer uma pesquisa mais de guerrilha ou eu já posso fazer algo mais estruturado, usando tecnologia de ponta? Tudo isso vai afetar a minha forma de fazer o meu processo de design. E aí, vocês podem estar pensando, tá, mas o que isso vai impactar no processo em si? Impacta em muita coisa. Impacta na tal da decisão de que ferramentas que eu vou usar, que técnicas que eu vou usar, quanto que eu vou querer os meus stakeholders próximos e que stakeholders são esses. Quão participativo deve ser o meu processo? A gente, inclusive, viu ontem uma palestra de design inclusivo que ressaltou a importância de, nesses cenários, a gente trazer mais os usuários para perto, até substituindo ali o termo participação por oficinas. Nesse cenário, isso parece muito relevante. Claro que envolver o usuário é sempre bom, mas tem alguns cenários onde isso é ainda mais importante. Isso também vai mudar, basicamente, a profundidade das etapas do processo de design. Quanto de pesquisa eu vou ter que fazer? Quanto de teste? Quanto de tangibilização, vision type eu vou ter que fazer? Isso pode mudar quais são os entregáveis que a gente vai ter na área de design. Afinal, o nosso entregável não é necessariamente só o handoff de um fluxo de telas. A gente pode ter outros, mas depende do contexto. Existe espaço para isso? Eu consigo me colocar dessa maneira? E vai influenciar também até o nível de influência do design naquela solução. Será que o contexto está pedindo uma atuação de design estratégica e eu consigo ter ela? Ou realmente é um problema muito objetivo de interface, onde a influência é só na solução tangível, que já é também alguma coisa interessante? E aí a gente chega no tema, né, que eu trouxe aqui para a gente falar. Porque, afinal, essas reflexões de o que muda o meu processo de design e como ele muda estão muito ligados ao tema do meta-design. O meta-design em si é um conceito bem amplo e pode ter abordagens diferentes. Mas aqui eu estou trazendo o meta-design num conceito bem aplicado, né, e ligado à área de UX, que é basicamente o processo de projetar
o próprio processo de design, ou seja, né, eu vou fazer o design do processo de design. Assim, a gente dá o nome de meta-design. E é interessante ressaltar também que o meta-design é uma área, né, uma abordagem de pesquisa que tem grandes nomes no Brasil, né? A gente é bastante reconhecido por abordar muito esse tema na academia. A gente tem, inclusive, o próprio Caio Vassão, que alguns de vocês conhecem, está mais próximo, né, aí do mercado de produtos digitais, e também o Dijon de Moraes, que foi reitor da universidade onde eu estudo toda a vida. E eles têm bastante produção nessa área. E aí vocês podem pensar, tá, mas será que é importante falar disso no UX, né? Por que trazer essa reflexão que cabe para o design como um todo, especificamente para o UX também? E eu tenho alguns porquês na minha cabeça. O primeiro é que o nosso mercado, a gente atua em produtos digitais, mas a gente atua em diversos contextos, em diversos mercados. A gente pode atuar no contexto financeiro, como eu já dei exemplo, no contexto de educação, de varejo, tem várias áreas possíveis, saúde. Então, é bastante diverso o contexto. A gente também está em contextos muito dinâmicos, que exigem da gente performance, né? E, para a gente olhar performance e qualidade, a gente precisa olhar o processo, como a gente está fazendo as soluções que a gente está fazendo. Além disso, a gente trabalha muito em cenários complexos. E o meta-design é bastante indicado para esse tipo de projeto também, né, que está em cenários complexos. Além disso, eu vejo 2 outros pontos. Assim. A gente está num mercado que, por mais que esteja passando por mudanças e que, hoje em dia, a gente sabe que o número de posições está menor, a gente ainda tem um mercado que tem muitos júniores, muitas pessoas em migração. E eu não sei se vocês que estão me ouvindo aqui e são designers um pouco mais experientes, já passaram se perguntando, nossa, como é que eu explico para essa pessoa júnior o que eu sei de uma maneira tão tácita? Eu olho para o projeto e eu sei se eu tenho que fazer persona ou jornada, mas isso não é um conhecimento muito explícito, né? Ninguém te explicou por quê. Foram, muitas vezes, os anos de experiência que te fizeram saber quando aplicar algo ou não. E é muito difícil ensinar isso para uma pessoa júnior sem a gente ter um conhecimento profundo de meta-design. Então, acho que ele é um bom atributo para ajudar na maturidade que a gente dá para esses times e na qualidade do que a gente vai entregar com eles. Além disso, a gente tem uma outra peculiaridade no mercado de UX que é bastante interessante. Em vários outros contextos de UX, a gente atua... de UX não, de design, a gente atua como designers muito sozinhos. Assim. A gente não tem tanta interação de outros designers criando soluções interdependentes. Né? Para o design como um todo, o UX é um grande marco. A gente tem times de mais de 100 designers trabalhando juntos. Se você falar isso para um estudo de design gráfico, parece impensável. Mas acontece isso hoje. E é ainda mais relevante a gente pensar no processo nesses cenários de interdependência. Então, como que a gente aplica o meta-design? Aqui é uma conversa bem mais profunda, eu vou trazer só alguns pontos. Né? Acho que já deu para entender que a gente precisa olhar o contexto. O contexto ele é muito relevante. A gente precisa entender a complexidade que cerca. Por que esse projeto é complexo? É porque ele ganha escala? A complexidade está na inter-relação das pessoas? Será que é isso que está acontecendo? A gente precisa entender a cultura, porque ela vai impactar diretamente. A gente precisa também mapear os atores, a interdependência entre eles, as relações, entender o ecossistema onde o produto vai surgir. Tanto é que uma das ferramentas bem conhecidas de meta-design é o mapa do ecossistema. Né? Além disso, a gente precisa também ter um foco em experimentação, em intervenção. Porque quando a gente está trabalhando com problemas perversos, né, wicked problems, que a gente fala, a gente não tem uma relação tão direta de problema e solução. Na verdade, a gente cria intervenções que vão dar resultados e a gente tem que ficar acompanhando aquilo. Né? Não é óbvio que eu vou mexer uma pecinha aqui e vai gerar necessariamente aquele resultado. As variáveis são muitas. Então, a gente tem que ter essa ótica de experimentação e intervenção. Além disso, é óbvio, a gente precisa ter bastante base de design, conhecer as ferramentas e ter um olhar atento para a reflexão, né? Para repensar o próprio processo de design. E é isso, assim, a gente pode pensar no meta-design como essa etapa que precede, mas que também acompanha todo o processo de design, onde a gente vai fazer reflexões, questionamentos sobre tudo que está circundando o projeto e sobre como isso impacta a nossa forma de projetar. E aí a gente pode até começar a pensar em projetar o contexto em si, ao invés de fazer o projeto de cada projeto.
E acho que, nesse nível, a gente entra em algo que a gente conversou aqui um pouco antes, que é, para pensar o futuro, né, para olhar para frente, para seguir em frente, que é o tema aqui da UXConf, acredito que a gente pode começar a projetar cenários. Projetar cenários tem muito a ver com projetar cultura, como a gente torna a cultura mais data-driven, como eu torno esse entorno mais propício para melhores soluções de design. É isso, gente. Obrigada.